Fala meu amigo, seja muito bem-vindo aqui ao canal Físio em Movimento. Caso você não me conheça, eu sou Gustavo, sou fisioterapeuta, mestre em Ciências da Reabilitação e especialista na área de fisioterapia em ortopedia. E no vídeo de hoje eu vou responder uma dúvida que é muito frequente. É muito comum encontrar pessoas que me perguntam assim: Gustavo, para esse tipo de dor eu faço calor ou eu faço frio? Eu faço uma compressa quente ou eu faço gelo? E muitas vezes as pessoas não explicam o porquê de utilizar um ou outro recurso, de utilizar o quente ou de utilizar o frio. Mas fique bem tranquilo que eu vou te explicar o porquê de usar cada um deles e quando utilizar cada um deles. E se você ainda não está inscrito no canal, chega aqui nesse cantinho, tem um botão para você se inscrever. Vai ali, clica nele, é rapidinho e já ative as notificações para quando um novo vídeo surgir aqui no canal. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! Para a gente iniciar esse vídeo, nada melhor do que eu explicar o que o calor e o que o frio vai fazer no nosso corpo. O calor é uma fonte de energia que vai estimular o nosso organismo. Como assim estimular o nosso organismo? Ele vai aumentar a temperatura, ele vai aumentar a circulação no local, até porque a maioria dos recursos que a gente utiliza para aumentar a temperatura são compressas de água quente, são bolsas de água quente, e é aplicada apenas no local. Claro que, dependendo da área e do local, pode ter um aumento mais sistêmico, um aumento por algumas outras partes do corpo, além daquele local onde está sendo aplicado a fonte de calor. Mas, em quais circunstâncias seriam interessantes de colocar o calor numa região? Será que após uma torção, será que quando está inchado é interessante colocar calor? A resposta para isso é não. Não é interessante colocar calor logo após uma lesão, principalmente aí nos seus 3 a 10 primeiros dias. Isso porque, como eu tinha comentado com você, o calor ele aumenta a circulação local, ele vai aumentar o metabolismo naquele local. E isso, nesse momento, não é interessante, porque vai estar quente por conta da lesão. Talvez até ter mudado a coloração da pele, uma coloração mais avermelhada, que quer dizer que tem muito sangue ali. E o calor vai fazer com que chegue mais sangue, com que chegue mais células de defesa. E muitas vezes isso não é interessante, tá? E eu vou explicar para vocês, num vídeo que eu vou deixar aqui no card, o que deve fazer logo após uma torção. O calor ele vai ser interessante utilizar em dores musculares que você possa sentir, como na região do pescoço, na região da coluna. Claro que nem sempre é o mais indicado, há outros recursos bem mais indicados, como por exemplo o exercício físico, para se tratar esse tipo de desordem. Mas para controlar o incêndio que foi instalado ali, digamos assim, para controlar esse quadro de dor que você está sentindo. E se ele vem de uma tensão muscular, você sente os ombros e o pescoço pesado, é interessante sim utilizar o calor como uma fonte de relaxamento dessa musculatura. Agora, o gelo ele vai causar o que nós chamamos de vasoconstrição, que nada mais é que o fechamento desse vaso. Essa vasoconstrição vai diminuir o fluxo tanto de sangue quanto de células para aquela região onde você colocou o gelo. E logo após essa vasoconstrição ocorre uma vasodilatação reflexa. O que é isso? Quando o vaso se fechou, assim ele ficou menor, então essa é a vasoconstrição. A vasodilatação é quando ele aumenta o tamanho. E ele vai fazer isso de maneira reflexa pela aplicação do gelo e vai liberar o fluxo sanguíneo de maneira mais rápida. E é por isso que você tem uma sensação de calor, de queimação na região quando você aplica o gelo. E claro, o gelo ele também pode causar queimaduras, então deve ser aplicado de maneira bem cuidadosa, principalmente na questão de tempo que vai ser utilizada a aplicação. O gelo ele vai ser importante principalmente em lesões mais agudas, como torções, como traumas, pancadas. E aí sim,
pode ser utilizado o gelo. Só que como eu comentei, eu vou deixar aqui o vídeo para que você acesse e entenda o que você deve fazer quando sofrer uma torção de tornozelo, de joelho, que é mais comum. Então, recapitulando, o calor você vai utilizar principalmente em contraturas, em dores por tensão muscular, e o gelo mais em dores articulares, como dor no joelho, dor no quadril, dor no ombro, muitas vezes até mesmo na coluna. E, repetindo, esses dois recursos, o calor e o frio, não são os melhores recursos para o tratamento. Eles são apenas dois instrumentos que podem ser utilizados com cautela, com coerência e com indicação. Evite também utilizar essas bolsas que você coloca no micro-ondas e ela fica quente e você coloca no congelador e ela congela. Muitas vezes ela atinge temperaturas que podem ser lesivas à pele, podem causar queimaduras. Prefira sempre uma compressa de água quente, seja esquentando a água e colocando numa temperatura mais agradável na pele e pegando um pano e colocando sobre a região, seja com o contato do gelo dentro de um saquinho, um pacote de gelo. É mais seguro e você sabe realmente quanto de temperatura tem, porque o gelo ele é formado a 0 graus de temperatura. Então você sabe que não vai ser resfriado a uma temperatura menor que essa, que pode ser lesiva, tá bom? E a aplicação de gelo ela não deve ultrapassar 20 minutos. E pode ser refeita com um intervalo de até 2 horas, que é o tempo de duração do efeito do gelo, principalmente para alívio de dor, tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido útil. Se você ainda ficou com alguma dúvida, deixa aqui no comentário, tá? Eu vou te responder prontamente. E não deixe de assistir e acompanhar os vídeos aqui do canal, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e nos vemos no próximo vídeo.